Nessa videoaula nós continuaremos falando sobre as posições relativas entre retas. Então o nosso intuito nessa aula é utilizar o conceito de posição relativa entre duas ou mais retas para determinar a equação de uma delas. E claro, isso a gente vai ver através de exemplos. Em seguida, a gente vai ver como calcular o ponto de intersecção entre duas retas concorrentes. Nós sabemos que duas retas concorrentes, elas se cruzam, elas se interseccionam em um determinado ponto. Então nós veremos como é que se calcula a intersecção entre essas duas retas. Bem, trago um primeiro exemplo. Uma reta S, ela é paralela a uma reta R, sendo que essa reta R, ela tem a equação 2x menos y mais 5 igual a 0. E claro, a reta S, que é paralela a essa reta R, ela passa pelo ponto de coordenadas 1 e 2. A questão pergunta, qual a sua equação reduzida? Ou seja, eu estou dando aqui uma reta paralela à reta S, estou dizendo que a reta S passa pelo ponto de coordenadas 1 e 2, e eu quero saber qual é a equação dessa reta S a partir da equação da reta R. Vamos inicialmente fazer uma representação gráfica da situação que nós estamos falando nessa questão. Lembrando que essa representação gráfica ela é só para a gente ter uma noção do que eu vou fazer. Ela não é obrigatória você fazer, não. É muito mais como uma questão de explicação. Nós temos aqui um plano cartesiano. Nesse plano cartesiano nós temos uma reta R e nós temos um ponto de coordenadas 1 e 2. O que nós queremos? Nós queremos passar por esse ponto de coordenadas 1 e 2 uma outra reta, uma reta S, de maneira que essa reta S ela seja paralela à reta R. Feito isso, eu quero determinar a equação da reta S. O que nós devemos pensar? Bem, inicialmente, vamos perceber o seguinte. Vamos perceber que como nós temos um ponto por onde a reta S passa, eu vou precisar do coeficiente angular dela. Mas aí vem a pergunta, E como é que eu sei o coeficiente angular dela? É aí que está a chave da questão. Vamos lembrar que a reta S é paralela à reta R. E vamos lembrar que duas retas paralelas possuem o mesmo coeficiente angular. Então é essa estratégia que a gente vai utilizar. Eu vou procurar a equação reduzida da reta R. Para quê? Porque na equação reduzida da reta R, eu sei quem é o seu coeficiente angular. A gente já aprendeu como é que calcula isso. Depois que eu souber o coeficiente angular da reta R, vamos lembrar que o da reta S é o mesmo, porque as retas são paralelas. E aí, enfim, a gente pode fazer o que a questão está pedindo, que é a equação reduzida da reta S. Vamos lá então, Obtendo a reduzida da equação da reta R, se 2x menos y mais 5 é igual a 0, então para isolar o y, eu escrevo que menos y é igual a menos 2x menos 5. Troca o sinal de todo mundo, então y é igual a 2x mais 5. O que você observa? A partir da equação reduzida, tem como a gente saber quem é o coeficiente angular. É quem está multiplicando o x. Então nós temos aí que o coeficiente angular, o m, vale 2. Beleza. Se o coeficiente angular da reta R é 2, o da reta S, que é paralela a ela, também vai ser 2. Então agora lembrando que essa reta passa pelo ponto de coordenadas 1 e 2, nós temos então que o x1 é 1 e o y1 é 2. Então a gente pega a fórmula adaptada do coeficiente angular, m é igual a y menos y1 sobre x menos x1 e vamos substituir. Vamos substituir o m por 2, é igual a y menos o y1 que é 2 sobre x menos o x1 que é 1. Faça produto dos meios pelos extremos. Então, 1 vezes y menos 2 dá y menos 2, igual 2 vezes x menos 1, você vai distribuir. 2 vezes x dá 2x, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Bem, como eu quero a equação reduzida, como eu tenho que isolar o y, jogo o menos 2 que está no primeiro membro para o segundo membro. Então, nós temos que o y é 2x menos 2 mais 2. Menos 2 mais 2 cancela, então a gente obtém que a equação é y igual a 2x. Ou seja, essa reta S, que passa pelo ponto de coordenadas 1 e 2 e é paralela à reta R, ela tem a equação y igual a 2x. O segundo exemplo, ele vai na mesma linha de pensamento do primeiro exemplo.
O segundo exemplo, uma reta S é perpendicular à reta R. E a reta R ela tem a equação x menos y mais 2 igual a zero. Além disso, essa reta S ela passa pelo ponto de coordenadas 2 e 1. E novamente eu quero saber qual é a sua equação reduzida. Poderia ser a geral também, vamos lembrar disso. Bem, vamos fazer aqui uma ilustração para a gente perceber o que nós temos nessa questão. Num plano cartesiano, nós temos uma reta R. Essa reta R tem a equação x menos y mais 2 igual a zero. E nós temos um ponto de coordenadas 1 e 2. Na verdade, um ponto de coordenadas 2 e 1. Beleza. O que eu quero? Por esse ponto de coordenadas 2 e 1, eu quero passar uma outra reta, uma reta S, de maneira que essa outra reta seja perpendicular à reta R. Ou seja, de maneira que o ângulo entre a reta R e a reta S seja um ângulo de 90 graus. Bem, aqui a situação é parecida com a do exemplo anterior. A gente vai ter que, a partir do coeficiente angular da reta R, encontrar o coeficiente angular da reta S e utilizar esse ponto de coordenadas 2 e 1 para determinar a sua equação. Qual é a diferença? Como aqui as retas são perpendiculares, nós sabemos que retas perpendiculares não possuem o mesmo coeficiente angular. Mas nós sabemos que para retas perpendiculares, o coeficiente angular da segunda é menos 1 sobre o coeficiente angular da primeira. Então dá para a gente, a partir dessa relação, encontrar o coeficiente angular da reta S. Beleza, então nosso primeiro trabalho. Qual é o coeficiente angular da reta R? Para isso, eu tenho que transformar a equação geral em reduzida. Isolando o y, eu tenho menos y igual a menos x menos 2. Troco o sinal de todo mundo, então y é igual a x mais 2. Multiplicando o x, nós temos o coeficiente angular da reta R. Ou seja, multiplicando o x tem 1. Então nós temos que o coeficiente angular da reta R, que eu vou chamar de M1, é igual a 1. Beleza. Achei o coeficiente angular da reta R. O da reta S é o mesmo? É não. Mas nós sabemos aquilo que eu falei agora há pouco. Como essas retas são perpendiculares, se eu chamar de M o coeficiente angular da reta S, nós teremos que M é igual a menos 1 sobre M1, que é o coeficiente angular da reta R. Bem, mas o M1 eu acabei de descobrir que é 1. Então o M será menos 1 sobre 1. Ou seja, o M é menos 1. Daí então a gente percebe que o coeficiente angular da reta S é menos 1. E como ela passa pelo ponto de coordenadas 2 e 1, nós temos que o x1 é 2 e o y1 é 1. Então agora eu pego a fórmula M igual a y menos y1 sobre x menos x1 e vou substituir. No lugar do M, coloque menos 1 é igual a y menos o y1, que é 1, sobre x menos o x1, que é 2. Vou fazer produto dos meios pelos extremos. Uma vez y menos 1 dá y menos 1. E quando eu for pegar o menos 1 multiplicado pelo x menos 2, vamos lembrar de que o menos 1, quando eu multiplico, ele só troca o sinal. Então vai ficar menos x mais 2. Joga esse menos 1 para o outro lado com o sinal trocado. Então o y ele é menos x mais 2 mais 1. Como 2 mais 1 dá 3, então nós temos que y é igual a menos x mais 3. Ou seja, a equação da reta S, perpendicular à reta R e que passa pelo ponto de coordenadas 2 e 1, esta equação vale y igual a menos x mais 3. O terceiro exemplo. Qual o ponto de intersecção das retas concorrentes? 2x mais y menos 10 igual a 0 e x menos y menos 2 igual a 0. Pessoal, nós sabemos que duas retas concorrentes, elas se cruzam, se cortam em um único ponto. Pois então, nesse terceiro exemplo, qual é ou quais são as coordenadas desse ponto de intersecção das duas retas? Pessoal, a ideia é a seguinte. Toda vez que nós temos um sistema de equações do primeiro grau, na verdade nós estamos calculando onde é a intersecção das retas representadas por aquelas equações. Ok? Então, para a gente encontrar a intersecção de duas retas, basta que a gente monte com as duas equações um sistema
e resolva esse sistema. A estratégia bem simples, bem básica é essa. Repetindo, pega a equação das duas retas, com a equação das duas retas monta o sistema e resolve esse sistema. Eu vou mostrar aqui geometricamente ou graficamente o que é que eu quero. Imaginemos aí no plano cartesiano uma reta R e uma reta S que seja concorrente com a reta R. Essas duas retas elas vão se cruzar num ponto, vamos chamar de ponto P, de coordenadas x e y. O nosso intuito nesse momento é descobrir qual é o valor de x e qual é o valor de y. Quando eu falo em ponto de intersecção, eu quero na verdade descobrir quanto é x e quanto é y. Bem, então como eu disse, eu vou ter que montar um sistema e resolver. Sistema com as duas equações. Tá aí então as duas equações. Para eu resolver esse sistema, vamos lembrar que resolver esse sistema quer dizer cancelar uma das letras. Da forma como está muito simples, porque dá para a gente cortar o mais y com o menos y. Ao cortar o mais y com o menos y, nós vamos juntar. 2x mais x dá 3x, menos 10 menos 2 dá menos 12. 0 mais 0 dá 0. Então nós temos 3x menos 12 igual a 0. Letra de um lado, número do outro. Então 3x é igual a 12. Portanto, x é 12 dividido para 3, que dá 4. Ou seja, onde essas retas se cruzam, o x é 4. Precisa ainda a gente encontrar o y, que são as coordenadas. Para isso, então, basta que eu pegue uma das equações. Eu peguei, por exemplo, essa. 2x mais y menos 10 igual a 0. Poderia ter sido a outra. E eu vou substituir o x por 4. Então vai ficar 2 vezes 4 mais y menos 10 igual a 0. 2 vezes 4 dá 8. Então repete o resto. 8 menos 10 dá menos 2. Então ficou y menos 2 igual a 0. Jogo o menos 2 para o outro lado com o sinal trocado. Então nós temos y igual a 2. Ou seja, essas retas se cruzam no ponto onde o x é 4 e o y é 2. Ou seja, elas se cruzam no ponto de coordenadas 4 e 2. Então, sempre que vocês quiserem calcular a intersecção entre duas retas, monte um sistema de equações com as equações das duas retas. Isso não vale só para a reta não, viu? Qualquer ente geométrico, se vocês quiserem calcular a intersecção entre eles, é só montar um sistema e resolver. Agora, claro, dependendo do que seja esse ente geométrico, a equação do sistema pode não ser uma equação do primeiro grau. Vamos para o quarto exemplo. Qual é a equação da reta perpendicular à reta de equação 5x mais 2y menos 10 e que passa pelo ponto P de coordenadas 0 e 1? Então aqui nós temos um exemplo igual ao segundo. Eu tenho uma reta de equação 5x mais 2y menos 10 igual a 0. Eu quero saber qual é a equação de uma reta perpendicular a esta e que passa pelo ponto de coordenadas 0 e 1. A gente já sabe o procedimento, né? Eu vou inicialmente determinar a equação reduzida dessa reta R, que é a reta inicial, para a partir daí descobrir o seu coeficiente angular. Então, se nós temos a equação 5x mais 2y menos 10 igual a 0, quando eu vou isolar o y, vai ficar 2y é igual a menos 5x mais 10. Pego o 2 que está multiplicando, passo dividindo. Então, y é menos 5 sobre 2, que multiplica o x, mais 10 sobre 2. 10 dividido para 2 dá 5. Então, nós temos que o y é igual a menos 5 sobre 2, que multiplica o x, mais o 5. Bem, a partir desse momento, a gente observa que o coeficiente angular dessa primeira reta, né, ele vale menos 5 sobre 2, que é o valor que está multiplicando o x. Agora, a partir dele, eu vou encontrar o coeficiente angular da outra reta. Como elas são perpendiculares, o m que eu estou chamando, que é o coeficiente angular da outra reta, é menos 1 sobre o m1. Então, vai ficar que o m é menos 1 sobre menos 5 raiz de 2, ou 5 sobre 2. Bem, menos e menos dá mais. Então, nós já sabemos que o coeficiente angular vai dar positivo. Observem que esse 1 sobre a fração, lembrem disso sempre. O 1 sobre a fração quer dizer inverso. Então, 1 sobre 5 sobre 2 quer dizer o inverso de 5 sobre 2. O inverso de 5 sobre 2 é 2 sobre 5.
Então nós temos que o coeficiente angular dessa reta vale 2 sobre 5. Beleza, mas para que eu encontrei esse coeficiente angular? Porque agora, tendo o ponto por onde ela passa, a gente vai poder fazer a sua equação. Lembrando que se ela passa pelo ponto de coordenadas 0 e 1, então o x1 é 0, o y1 é 1. Pega então a fórmula m igual a y menos y1 sobre x menos x1. Vamos substituir o m por 2/5, é igual a y menos o y1, que é 1, sobre x menos o x1, que é 0. Bem, vamos resolver x menos 0 dá x, o restante eu só repetir, e agora é só fazer produto dos meios pelos extremos. Então você pega 2 vezes x, é igual a 5 vezes y menos 1. Vamos lembrar que 2 vezes x dá 2x, igual. Esse 5 eu distribuo pelo y e pelo menos 1, multiplicando. 5 vezes y dá 5y, 5 vezes menos 1 dá menos 5. Para a gente obter, por exemplo, a equação geral, joga tudo para o começo igual a 0. Então nós temos 2x menos 5y mais 5 igual a 0, como sendo a equação da reta perpendicular à reta dada e que passa pelo ponto de coordenadas 0 e 1. Desse modo, então, a gente finaliza essa videoaula, onde nós vimos algumas aplicações do estudo da posição relativa entre duas retas.